Bom, no vídeo de hoje vamos mostrar assim, um projeto de clube empresa do Atlético Paranaense, onde a equipe apresentou nesse último dia 4 de novembro o projeto para se tornar uma sociedade anônima de futebol. E será que tem chance disso acontecer? E assim, a classificação do Atlético Paranaense, né? Já que assim, tem um potencial gigantesco, pode vir a ser um dos clubes mais fortes do país, além também de uma avaliação de mercado que sem dúvidas poderia colocar o Atlético em outro patamar dentro da realidade. Mas antes de começar, tá? Peço para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, esse é o canal Black Carter, estamos chegando nessa marca de quase 21 mil inscritos, então caso você ainda não seja inscrito, conto com a ajuda de vocês para se inscrever aqui no canal e recomendar uma olhada que tem vários outros vídeos falando sobre projeto de clube empresa de outros clubes e também de projetos de estádios espalhados pelo país. Recomendo muito você dar uma olhada, pelo menos em uns 2, 3 vídeos você vai se interessar, beleza? E só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês. Você que gosta de jogo de futebol, tem um aplicativo muito interessante que eu recomendo você baixar agora, que é no caso do Futebol Team, patrocinador aqui também do canal, que por lá você pode jogar assim online com seus amigos e parece muito aquele modo carreira do FIFA, do PES, que eu vou deixar aqui o link disponível na descrição desse vídeo. Nem precisa fazer o download, só entrar com o seu registro de e-mail e a senha, já vai ser explicando lá como que vai ser o modo introdutório de treinamentos e tudo mais. E que assim, tenho certeza que você vai gostar, o gráfico bem bonito mesmo. Vou deixar aqui o link disponível na descrição, vai lá, dá uma conferida e que sem dúvidas vai me ajudar demais, beleza? Bom, nessa última semana, o presidente do Atlético Paranaense, no caso, o Mário Sérgio Petralha, falou um pouco a respeito disso e defendeu a criação desse projeto de clube empresa, que foi a primeira vez que ficou em pauta, né, esse assunto dentro do Atlético Paranaense. Que assim, para você ter uma noção, em alguns levantamentos por outros sites que não são especialistas nesse assunto, coloca o Atlético Paranaense como a sexta maior equipe em questão de valor de mercado, com valor superando a casa dos 1 bilhão e 600 milhões de reais, muito por conta também do estádio próprio, que sem dúvidas isso beneficia bastante e poderia ser até um divisor de águas para o projeto de clube empresa. Como eu disse para vocês, esse assunto voltou a ser discutido no início desse mês de novembro e que vai ter assim uma reunião para definir, por exemplo, questões junto com o conselho e alguns sócios que vão votar no próximo dia 11, no caso amanhã, mas dependendo de você estar assistindo esse vídeo já deve ter passado isso, e que assim, tem grande chance mesmo desse projeto ser aprovado. Já estou contando aqui que vai ser aprovado, o Atlético Paranaense virar um clube empresa, que é algo que já estava em pauta do clube e que agora com a aprovação da SAF no Senado e também dentro da lei do Brasil, vai ser uma realidade para vários clubes do futebol brasileiro. Como outros exemplos, por exemplo, o Cruzeiro, o Botafogo já está bem avançado, o América Mineiro também, nessa questão de projeto para se tornar uma sociedade anônima do futebol. E como falei para vocês, o presidente do Atlético que realizou uma live falando sobre os benefícios também de se tornar uma SAF, visando a próxima temporada de 2022. No caso, vai ser uma live para votação, né? No dia 11 de novembro, das 10 da manhã às 7 da noite, e que o Petralha até afirmou que o Atlético Paranaense hoje já bateu no teto do que poderia chegar dentro do modelo atual do futebol brasileiro, de gestão e tudo mais. E para pensar mais, né, a longo prazo, que até vários anos o Atlético tem essa meta de até 2024 conquistar o Mundial de Clubes, teria que virar uma sociedade anônima do futebol, justamente para ter esse poder maior de arrecadação, já que de acordo com o próprio presidente do clube, que já está há vários anos, né, foi importante demais nesses últimos anos importantes para o desenvolvimento do clube, o teto já chegou no máximo do que poderia estar para o Atlético Paranaense, conquistando aí Copa do Brasil, Sul-Americana e fazendo excelentes campanhas há vários anos. Até quando foi perguntado a respeito disso, sobre o projeto de clube empresa ser aprovado, ele disse que uma vez aprovado, o Atlético vai procurar os recursos necessários no mercado que está oferecendo, e ele ainda falou que o Atlético Paranaense será a noivinha mais bonita do mercado brasileiro, e eu não duvido nada disso por conta principalmente da fase que o Atlético Paranaense vive, ter um estádio próprio, dívida praticamente zero, e ainda ter um caixa muito bom, além de fazer excelentes campanhas aí com o passar dos anos e ter uma torcida também gigantesca, que é algo a ser considerado. Até quando foi perguntado a respeito disso, desse projeto de clube empresa e tudo mais, ele falou o seguinte, uma parte que eu queria trazer aqui para vocês. Ele falou o seguinte, abre aspas, tinha dado um prognóstico de que 10 anos depois da Copa do Mundo, no caso em 2024, iríamos conquistar o Campeonato do Mundo. Quando me perguntam no que me baseio, inverto a pergunta, respondo, por que não? Onde está escrito que não temos competência e capacidade de estar entre os maiores clubes da América do Sul e, consequentemente, ganharmos a Libertadores e ao Campeonato do Mundo, no caso Mundial, e ganhar, fecha aspas. Eu concordo totalmente nesse tipo de pensamento, já que até recentemente o Flamengo jogou a final contra o Liverpool, você vê que é um nível ali bem parecido de futebol. Eu vejo que o Atlético Paranaense também está pensando exatamente certo
de não ficar somente bom aqui no futebol brasileiro, ou ganhar uma Copa do Brasil, uma Libertadores, desmonta o time e tudo, não tem um planejamento nenhum para a próxima temporada. Você vê que o Atlético nunca foi, eu acho muito difícil, até mesmo agora virando empresa para 2022, ter alguma competência tão amadora como isso, que eu acho bem difícil de acontecer. No caso, 2019 e 2020 foram os melhores anos em questão de finanças para o Atlético. 2020 até iniciar o ano, que foi quando teve algumas transferências, porque depois que teve a pandemia, é óbvio que foi um prejuízo gigante para o clube, mas assim, ainda em questão de vendas de atletas foi um fator que beneficiou demais, tanto que em 2020 o Atlético Paranaense teve lucro, muito por conta das vendas dos jogadores, que foram mais de 152 milhões de reais em venda de atletas, e foram um dos pouquíssimos clubes do futebol brasileiro, diria que até da América Latina, a ter lucro, principalmente por conta dessa questão de venda de atletas, que foi no caso do Bruno Guimarães, que saiu no início do ano, e também do Robson Bambu. Tem o financiamento do estádio, no caso da Arena da Baixada, a ser pago, porque ainda tem um processo envolvendo a Justiça, o Estado do Paraná, que ainda tem essa questão de quem será o responsável por pagar parte desse financiamento, que o Atlético coloca algo próximo de 429 milhões de reais, que ainda não foi definido se o Atlético vai pagar esse valor ou não, ainda está na Justiça e deve demorar muitos anos para ter uma definição desse caso. No caso, o Atlético tem alguns compromissos, algumas dívidas a honrar, e o clube está classificado praticamente como dívida zero, pelo menos no último balanço de 2020, que saiu em junho desse ano. Com o Atlético tem cerca de 130 milhões de reais disponíveis em caixa, então praticamente a dívida deles abate e fica, no caso, a zero. Eu vejo que o Atlético virando um clube empresa seria fundamental, poderia realmente virar um outro nível de clube, e tem vários fatores que ajudam e justificam isso. É um clube que você vê o perfil bem parecido com outros que deram muito certo no futebol europeu, um time que já vinha bem administrado, não tinha dívidas, torcida gigantesca, estádio próprio, e que faz um excelente campeonato nos últimos anos, sempre brigando por alguma coisa desde 2018, dando trabalho para gigantes aí do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense eu já incluo ele dentro dessa lista, de um dos top 8 aí, times maiores do Brasil, tá? Depois de aprovado esse projeto de clube empresa, vai ter, por parte do conselho, vai ter assim, uma busca do Atlético junto a alguma parceira para captação de recursos. No caso, o Botafogo e o Cruzeiro tem com a XP, que, por exemplo, a XP é responsável por dar uma avaliação geral no clube e passar esses números oferecendo para alguns fundos de investimentos e investidores do país. O Atlético, que sendo um dos primeiros também do Brasil a fazer isso, sem dúvidas vai ter muita vantagem por conta dessa questão, assim como igual o Cruzeiro, o América, o Botafogo já estão bem mais antecipados, sem dúvidas vamos levar uma vantagem nesse quesito, tá? E depois disso, ter uma avaliação de quanto realmente vale o clube e se o Atlético vai querer vender 100% das ações, vender 50%, porque se for avaliar, por exemplo, nesse valor de 1 bilhão e 600 milhões, se o Atlético vende apenas 50%, já estaria bem interessante, com mais de 750 milhões em caixa. Sem dúvidas poderia dar muito trabalho para os times do futebol brasileiro. O torcedor do Atlético Paranaense sem dúvida ficaria muito feliz, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito desse projeto de clube empresa. Você, torcedor do Atlético Paranaense, se você é a favor, se você é contra, e se também você no seu clube, se aprovaria ter algum projeto como esse. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês aparecendo na tela final agora. Recomendo vocês lá dar uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!